Oi pessoal, eu sou Alessandro e esse vídeo é oferecido pela Comic Boom, gibiteria de São Paulo, parceira aqui do Ministério dos Quadrinhos, que envia quadrinhos para o Brasil inteiro. Tem uma política muito bacana de embalar, de ser muito bem cuidado o envio, enfim, vale a pena conhecer o trabalho deles. Link para Comic Boom está na descrição do vídeo. Mas vamos ao assunto desse vídeo. O seguinte, há duas coleções do Tex pelas quais eu tenho um apreço maior. A primeira é a Tex Gigante, já falei isso algumas vezes aqui no canal, essa ideia de um desenhista só poder desenhar um número da revista, é algo que me agrada, assim, né? Algo que eu curto. E além disso, normalmente são boas histórias. Eu realmente gosto bastante da Tex Gigante. Mas é uma outra revista, essa agora, uma revista mensal, ao menos na Itália ela é mensal, que é a Tex Willer. A Tex Willer é meu xodózinho, cara. Eu gosto muito da revista. A Tex Willer, a gente pode dizer que é até uma revista caçula. Ela tem 53 edições no Brasil. Essa aqui é a mais recente, pelo menos no momento da gravação desse vídeo, é claro. Na Itália já são mais números. Esse número 53 aqui compila os números 64 a 66, é isso mesmo. 64 a 66 da edição italiana, que saíram de fevereiro a abril de 2024. Essa Tex Willer aqui no Brasil, ela passou a partir de determinado momento a sair como encadernadinha, né? Cada volume traz 3 edições da mensal italiana. Antes saía número a número. Vou dizer que eu achei que assim ficou melhor. A gente tem arcos completos, a revista ficou mais bonitinha também, mais encorpada. Eu gostei mais dessa forma que a Mitos resolveu publicar. Bom, Tex Willer publica as histórias do Tex quando jovem. Isso aqui está escrito logo na capa da revista. Ou seja, a ideia é termos contato com as primeiras aventuras do Tex. Pega um contexto ali que foi pouco explorado nas primeiras aventuras, nas primeiras histórias, um contexto lá da morte do irmão do Tex, o contexto da família do Tex. Isso foi ser explorado depois mais retrospectivamente, mas pega esse contexto inicial do Tex, o Tex ainda como fora da lei, e expande isso com histórias inéditas. Nós vemos aí então esses primeiros momentos do Tex. Claro, isso conversando com o que o Jean-Louis Bonelli pensou, elaborou lá nos primórdios do Tex. Inclusive, a partir dessa edição de número 53, nós vamos ter remakes de histórias feitas pelo Jean-Louis Bonelli. Ou seja, vão pegar as histórias e elas vão ser refeitas agora com o olhar de outros roteiristas e outros desenhistas. As histórias do Jean-Louis Bonelli vão ganhar nova roupagem. Tenho que confessar para vocês que isso não foi uma coisa que inicialmente me agradou. Torci o nariz para essa proposta. Eu preferia que continuasse com histórias inéditas. Mas depois eu pensei, é compreensível dada a proposta da revista. Tex Willer traz um senso de continuidade. Isso é uma diferença da Tex Willer para mensal, vamos colocar assim, tradicional do Tex. Aqui há um maior senso de continuidade. Uma história desemboca na outra. A gente vê um contínuo na vida do Tex. Na mensal tradicional, o que nós temos é o Tex vendo uma espécie de eterno presente. A vida dele não muda. Então, mesmo com, assim, por causa desse forte senso de continuidade que há presente aqui, bom, em determinado momento o Tex ia estar no momento cronológico das aventuras escritas pelo Jean-Louis Bonelli. Ele ia, assim, as histórias inéditas iam perpassar, iam esbarrar nessas aventuras, como já esbarraram em outros momentos. E aí a opção de fazer remakes dessas aventuras acaba fazendo certo sentido, né? A vida do personagem avança e essas histórias antigas, elas são pontos assim fundamentais. Então, mostrá-las para o novo leitor acaba fazendo certo sentido. Para o cara que só lê a Tex Willer, ele vai ter como que uma visão completa aí da trajetória do Tex, assim. Não tem como
ter esse avançar sem passar por essas histórias, ou seria mais difícil, e seria sempre pressupondo que o leitor conhecesse as histórias antigas. A Tex Willer resolve não pressupor que o leitor conhece as histórias antigas, mas apresenta essas aventuras com nova roupagem para o leitor mais recente. Enfim, e para quem acompanha a revista antiga, já conhece as histórias antigas, cara, dá assim, algumas novidades. O Bozelli, por exemplo, que escreveu essa edição aqui, ele traz algumas novidades, alguns complementos à história antiga. Para o leitor recente, traz fluidez e um senso de completude na própria Tex Willer. Para o leitor antigo, ele revisita histórias, mas com alguns acenos de novidade. Enfim, então, embora tenha torcido o nariz inicialmente, passei a ter um olhar um pouco mais positivo para a coisa. Mas vamos lá, né? A capa da revista está Os 5 Dedos da Mão Vermelha. A referência é uma história lá dos primórdios do Tex. Vou mostrar os desenhos enquanto eu falo. O título dessa história dos primórdios é A Mão Vermelha. E é uma história que tem a função de encaminhar a transição do Tex como fora da lei para agente da lei. Bom, nós leitores mais recentes do Tex, nós estamos acostumados a vê-lo como Ranger, mas ele nem sempre foi um Ranger. Ele estreou como fora da lei. E aí, inclusive, essa fase da Tex Willer está explorando isso. E lá, originalmente, houve também essa transição. E essa história, A Mão Vermelha, é fundamental. Nessa nova versão, Os 5 Dedos da Mão Vermelha, isso também é abordado e de maneira bem explícita, assim. Porque se a gente for pensar, isso era importante, né? Esse tempo do Tex como fora da lei, ele é relativamente curto, quando a gente vai pensar a trajetória toda do personagem. E na Tex Willer, ele já está durando aí bastante tempo. Nós temos aí pelo menos mais de 5 anos, né? Bom, só aqui são 66 edições, só contando essa última edição brasileira que traz a 64 a 66 italiano. Bom, 60 edições são 5 anos, já passou de 5 anos. Então, nós vamos ver aí essa transição para uma nova fase, né? E chegando a uma nova fase, são novas possibilidades de histórias, que, é claro, vão conversar com outros momentos da vida do Tex. E, é claro, cada vez vai bater mais com histórias já feitas. Enfim, o argumento dessa edição aqui é do Jean-Louis Bonelli. Isso significa que eles estão pegando a história original dele e se inspirando nela. O roteiro é do Bozelli e os desenhos são do Marco Guion. Inclusive, bons desenhos. É impressionante como é que o pessoal seleciona só cara bom para Tex. Na história, nós temos o quê? Inicialmente, nós temos o Tex cruzando com uma pessoa assassinada, né? Com um homem lá no meio do deserto, vamos colocar assim, que foi assassinado. Ele foi assaltado, tomou tiros, o Tex para auxiliá-lo, e ao parar para auxiliá-lo, o Tex conhecia esse homem relata ao Tex quem o roubou. Relata o nome de 2 dos 5 culpados, essa gangue da Mão Vermelha. São 5 culpados, ele relata o nome de 2 e de mais uma pessoa que foi colaboradora, que na verdade foi quem deu as informações para eles. O Tex resolve ir embora, né, mas ele é visto pelo exército próximo ao corpo. E quando ele é visto pelo exército próximo ao corpo, o exército julga que ele é o assassino. Então ele já é fora da lei, passa a ser perseguido de maneira mais intensa pelo próprio exército, assim. Em determinado momento, ele resolve então perseguir os culpados e limpar o seu nome. E essa gangue da Mão Vermelha, a quadrilha da Mão Vermelha, ela tem um método, ela sempre usa pessoas infiltradas. No banco ela suborna lá um funcionário, para o funcionário enviar informações, enfim, ela sempre usa esse método. E a trama ela vai seguir com vários confrontos do Tex com membros dessa quadrilha. E ele vai eliminando um a um. Inclusive chega a surgir uma nova formação da quadrilha, com a qual o Tex vai ter que lidar também. A história é simples, mas ela é importante do ponto de vista cronológico. Como eu disse, ela abre caminhos para uma nova fase na vida do personagem. Inclusive uma fase que eu quero ver, que é ver o Tex como jovem Ranger. Cara, há referências aqui cronológicas também à própria revista Tex Willer. O Tex encontra pessoas com as quais ele teve contato antes,
há referências a histórias anteriores, mas como é comum na Bonelli, é possível pegar isso aqui, só esse número 53, e ler de boa. Você pode pegar só isso aqui, vou ler a partir daqui. Dá para ler de boa, mesmo Tex Willer tendo uma pegada folhetinesca, ou seja, com um senso de continuidade maior do que outras séries da Bonelli, maior do que todas as outras séries do Tex atuais, né? Enfim, aqui a gente tem um arco completo, acho que vale dizer isso, que é divertido, simples, importante do ponto de vista cronológico e encaminhando certos caminhos. Encaminhando certos caminhos ficou boa, né? Encaminhando aí o personagem para novas possibilidades. Vamos ver se essa questão dos remakes vai ser interessante. Nós vamos ter outros remakes, embora o Bozelli, aqui, a texto dele que diz que vamos continuar tendo história inédita também. Vamos ver como é que a revista vai ficar. A gente segue conversando por aí. Tava com saudade de Tex do canal? A pergunta que estou aqui desde o início do vídeo para fazer, né? Eu fiz, acho que um vídeo de Tex esse ano, a galera até respondeu bem, mas estava com saudade, então compartilha esse vídeo, mostra para outras pessoas, vamos mostrar que o público texiano aqui no Ministério ainda é forte. Não esquece de curtir, de comentar, isso é importante para o engajamento aqui do canal, e também lembrar de usar o link da Amazon, né? Tem que fazer esse jabá, isso é o que dá o sustento material aqui do Ministério dos Quadrinhos. Se você for fazer alguma compra nessa loja, na Amazon, usa o link do Ministério, entra no link, vai lá e faz a compra, que isso ajuda demais o canal a se manter e melhorar. Inclusive eu vou botar a Tex Willer lá, caso alguém tenha interesse. Eu vou botar o ônibus também do Tex, onde tem a história A Mão Vermelha, caso alguém tenha interesse. Mas não necessariamente essas edições que você vai comprar, né? Qualquer compra que você fizer na Amazon, mesmo que não seja essas edições, ajuda o canal, tá certo? Uma barulhada de carro por aqui, mas bom, vamos acabando o vídeo. Paro por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.